Eu estava pedindo permissão a ele para dizer uma coisa. Eliezer, essa foi uma demonstração da unção que estava sobre Davi e permaneceu sobre Davi e está sobre sua vida. Por que isso? Porque ontem no final nós oramos e o que Deus falou para ele foi justamente isso, que a unção que estava sobre, que tinha permanecido sobre Davi, estava sobre a vida dele. Good morning. Bom dia. Good morning, everyone. Bom dia a todos. How many of you were with us on one of the last two nights? Quantos de vocês estiveram conosco nas últimas 2 noites? Wonderful. Maravilhoso. And for those of you that are with us, with me for the first time today, Então, para alguns de vocês que estão pela primeira vez comigo, I just want to explain a word about my voice. eu quero explicar de novo a minha voz para vocês. I suffered an injury to my voice 21 years ago. Eu tive um problema na minha voz há 21 anos atrás. And I am seeking the Lord for His healing. E eu estou buscando de Deus a sua unção para a minha cura. He has said, I am the Lord who heals you. E ele me disse, eu sou o Deus que te cura. Many are the afflictions of the righteous, but the Lord delivers him out of them all. Muitas aflições atingem os justos, mas o Senhor livra-os de todas. So I am continuing to press into the Lord for His healing. Então eu continuo na presença de Deus para que eu seja curado. And actually, the word that I ministered this morning, I think you will be able to tell that it's personal for me. Então vocês vão poder identificar que a palavra que eu ministro essa manhã, ela é pessoal para mim. I'm the preacher that travels around the world and preaches to himself. Eu sou o pregador que viaja ao redor do mundo e prega para si mesmo. So if you're not blessed by the message this morning, at least I will be. Então se você não vai ser abençoado pela palavra dessa manhã, pelo menos eu vou ser. I invite you to come with me to Luke chapter 18. Então eu convido a vocês que abram as suas Bíblias em Lucas, no capítulo 18. Luke chapter 18. Lucas 18. And I invite you to open your hands. E eu te convido a abrir as tuas mãos agora. Heavenly Father, Pai dos céus, we have gathered in the name of Jesus nós today nos reunimos hoje em nome de Jesus to love you, para te amar, to worship you, para te adorar and to declare your word. e para declarar a sua palavra. And we ask now, Holy Spirit, E nós te pedimos, Espírito Santo, that you would come like a tidal wave of glory, para que tu possa vir como uma onda de glória that the spirit of wisdom and revelation You would is- rest upon your people. e o espírito de revelação e sabedoria possa repousar sobre as pessoas And that you would bring us alive to your word. e que possa nos trazer vivos para a tua palavra. We ask in Jesus' name. Nós pedimos isso em nome de Jesus. Amen. Amém. We are going to look at the parable that is at the first part of chapter 18. Então nós vamos olhar a parábola que está na primeira parte do capítulo 18. If you look in chapter 17, Se você olhar no capítulo 17, Jesus is talking about the end times. Jesus está falando sobre os tempos finais. If you look in verse 8 of chapter 18, Se você olhar no versículo 8 no capítulo 18, he concludes
concludes the parable with a comment about the end times. Ele termina a parábola com um comentário a respeito do fim dos tempos. Nevertheless, when the Son of Man comes, will he really find faith on the earth? Contudo, quando o Filho do Homem vier, encontrará fé na terra? So on both sides of this parable, Jesus is speaking about the end times. Então, nas duas pontas da parábola, Jesus está falando sobre o final dos tempos. It's an end time parable. É uma parábola sobre o final dos tempos. It's a parable from Jesus directly to the end time generation. Então, é uma parábola direta de Jesus para a geração do final dos tempos. This parable is more relevant to us today Essa parábola, ela é muito mais relevante para nós hoje than it was to those that heard it 2,000 years ago. do que para aqueles que ouviram há 2000 anos atrás. It is going to address the nature of our warfare at the end of the age. Ela vai tratar com relação à luta que nós vamos ter no final dos tempos. It's a parable about prayer. É uma parábola com relação à oração. And Jesus is going to address in this parable E Jesus vai se endereçar nessa parábola the number one hot button issue in prayer. ao botão vermelho de oração, botão principal, The most universal question about prayer. a questão principal que o mundo faz com relação à oração. And here's the issue he's going to tackle in this parable. Então, aqui é o ponto que ele vai atacar nessa parábola. Why does God sometimes take forever? Por que que Deus às vezes demora tanto? If you have never asked that question, Se você nunca perguntou isso antes, if you cannot relate to that question, se você não pode nem se relacionar a essa pergunta, you may now be dismissed. você está dispensado, pode ir embora. It's the universal question. É uma questão universal. Why does God sometimes take forever to answer my prayer? Por que que às vezes Deus demora uma eternidade para responder as minhas orações? This is what Jesus is going to address in our parable. Então é isso que Jesus vai responder nesta parábola. He spoke a parable to them that men always ought to pray and not lose heart. Então ele fala que para os homens que eles têm que sempre orar e nunca desanimar. So we don't have to wonder, what did Jesus mean with this parable? Então nós não temos que ficar imaginando o que Jesus queria dizer com essa parábola. Luke gives us a commentary right from the start. Então Lucas nos faz um comentário lá do início. Luke says, here's the purpose of this parable. Então aí Lucas chega e fala assim, olha, esse é o propósito desta parábola. Jesus wants you to pray Jesus quer que você ore and keep on praying. e mantenha a oração, Keep on praying. persista na oração Never give up. e nunca desista Never lose heart. e nunca desanime-se. This parable is given to us Essa parábola nos foi dada to empower our prayer life. para que nós tivéssemos a nossa vida de oração fortificada, transformada. Saying, now here's the parable, verse 2. There was in a certain city a judge who did not fear God nor regard man.
Então aqui está o versículo 2, ele disse: em certa cidade havia um juiz que não temia a Deus, nem se importava com os homens. Jesus is describing a wicked man. Wicked. Jesus está descrevendo aqui um homem fraco. This judge has no concern that he will one day stand before God to give account for his stewardship. Jesus está descrevendo um juiz que não levava em consideração que um dia estaria na presença de Deus dando conta das suas obras. Furthermore, he is unmoved by the plight of people. Então, ele não, mais à frente ele fala que ele não era nem se importava com a situação das pessoas. So if you're the victim of someone's violation, então, se você era vítima de uma violação de alguma pessoa, if somebody has done something to you that was wrong, se alguém fizesse alguma coisa que era errada contigo, this man has no compassion for your life. Esse homem não tinha a mínima compaixão pela sua vida. He doesn't care about God. He doesn't care about people. Ele não se importava com Deus, não se importava com as pessoas. The only thing he cares about A única coisa que ele se importava is a little bit of cash under the table. era um pouquinho de dinheiro debaixo da mesa. So if you can bribe this judge, you might get a case. Então, se você pudesse subornar o juiz, você talvez ganhasse uma ação. Verse 3. Versículo 3. Now there was a widow in that city, and she came to this judge, saying, "Get justice for me from my adversary." E havia naquela cidade uma viúva que se dirigia continuamente a ele, suplicando-lhe: faça-me justiça contra o meu adversário. The parable is wrapped up in the imagery of a widow. A parábola ela é toda construída em cima da imagem de uma viúva. When you think of a widow, Quando você pensa de uma viúva, what's your first association? qual a sua primeira associação que você faz? When you think widow, you think bereavement, death, loss. Você, quando lembra de uma viúva, você pensa em alguém que teve uma perda, There has been a death in this family. ela teve uma morte na família dela. She has lost her husband. Ela perdeu o seu marido. And in that society, Então, aquela sociedade, when you lost your husband, quando você perdia o seu marido, you lost everything. você perdia tudo. She lost her protection, Ela perdeu a proteção, and she lost her provision. ela perdeu a sua provisão. And now she is a vulnerable widow. E agora ela é uma viúva vulnerável. And an adversary has been looking for vulnerability. E o adversário está procurando por vulnerabilidade. He's looking for someone that he can take advantage of easily. Ele está procurando alguém que ele possa tomar vantagem sobre. And he sees this widow in her vulnerability. E ele vê esta viúva na sua vulnerabilidade. And the adversary thinks to himself, E aí o adversário pensa consigo mesmo: she has no protector. ela não tem protetor. She can't afford a lawsuit. Ela não tem como bancar uma ação judicial. She's easy pickings. Ela é uma presa fácil. And the adversary comes to steal and kill and destroy. O adversário vem para matar, roubar e destruir. The adversary targets vulnerability. Então, o alvo do adversário é vulnerabilidade. He's watching your life.
Ele está olhando a tua vida, waiting for a moment when you're vulnerable. esperando um momento para quando você estiver vulnerável. You might be strong today, Você pode estar forte hoje, but nobody is strong forever. mas ninguém é forte para sempre. And he waits for a moment of weakness. Então ele espera por um momento de fraqueza. And when you're not expecting E it, quando você não está esperando, when you're not even aware of your vulnerability, quando você não está nem sabendo da sua vulnerabilidade, the adversary will suddenly attack e o adversário então de surpresa te ataca to steal, kill, and destroy. para te roubar, matar e destruir. Beloved, you have an adversary. Amado, você tem um adversário. He hates you. Ele te odeia. He wants to destroy your life. Ele quer destruir a tua vida. He wants to take you down. Ele quer te derrubar. Well, it's not so much that he hates you. Não é assim que ele te odeia você. It's that he hates God. É porque ele odeia a Deus. But he can't strike directly at God. Então ele não pode atingir a Deus diretamente. So he strikes out at God by hitting you. Então ele atinge a Deus te atingindo. Because the Lord has said, you're the apple of my eye. Porque Deus fala que você é a menina dos olhos dele. The apple of the eye, that's the most sensitive part of your body. A menina dos olhos é a parte mais sensível do teu corpo, vulnerável. When you get something in your eye, Quando você é atingido nos olhos, the universe stops. o universo para. And God says, when you take a hit, Então Deus fala que quando você é atingido, I take it in the eye. e você é atingido nos olhos, So the adversary will hit you então o adversário vai te atingir because he's at war with God. porque ele está em guerra com Deus. And now an adversary has come against this widow Então agora o adversário veio contra essa viúva to steal, kill, and destroy. para matar, roubar e destruir. And he thought she was helpless. Então ele pensou, ela está derrotada, não tem ajuda. But this widow had one thing the adversary wasn't counting. Mas esta viúva tinha uma coisa que o adversário não estava contando. She had a cry. Ela podia chorar. And she lifted her cry to the judge. E ela levou a sua súplica. Ela podia suplicar, então ela levou a sua súplica ao juiz. Get justice for me from my adversary. Faça-me justiça contra o meu adversário. And she decided to lift her cry to the judge. Então ela decidiu levar a sua súplica até o juiz. And the adversary could not shut her up. Então, mas o adversário não conseguia calá-la. She planted herself in front of the judge. Ela se plantou na frente do juiz. Get justice for me from my adversary. Faça-me justiça contra o meu adversário. Beloved, when you plant yourself before your judge, Amado, quando você se coloca na frente do seu juiz, your heavenly Father, o seu Pai Celestial, never be silent. e não se cala, Never give up. nunca se cale, nunca desista, Never lose heart. nunca desanime, Always pray. sempre ore, Always lift your voice. sempre eleve a sua voz. Get justice for me from my adversary. Faz-me justiça contra o meu adversário. When you stand before your judge Quando você estiver diante do seu juiz, and are never silent, nunca fique silencioso. you are standing on the platform Você está sobre
a plataforma that rewrites human history. Que reescreveu a história dos homens. If you will just stand there, se você simplesmente ficar lá, never lose heart, não desanime, never back off, nunca se retroaja, never be silent, nunca fica silencioso, calado, never faint, nunca fique sem fé, but always lift your cry to your God. Mas sempre eleve a sua súplica para Deus. One of these days, desses dias, something's going to happen. Alguma coisa acontecerá. One of these days, desses dias, your heavenly Father o seu Pai Celestial is going to answer your prayer. Vai responder às suas orações. And the adversary knows it. E o adversário sabe disso. And he'll do everything in his power. Então ele vai fazer tudo no seu poder to get you to lose heart. Para que você se desanime. He'll try to tempt you to quit. Ele vai tentar tentar para que você desista. Try to discourage you from prayer. Desencorajar você de estar orando. He'll try to distract you from prayer. Te distrair de estar orando. Anything to get you to shut up. Fazer qualquer coisa para que você se cale. But I have resolved in my heart. Mas eu tenho uma coisa no meu coração. I'm gonna take my stand at the throne. Eu vou pegar a minha presença diante do trono. Lift my cry to my judge. Levar a minha súplica até o meu juiz. Never lose heart. Nunca desanimando. Never give up. Nunca desistindo. Never be silent. Nunca me silenciando. Get justice for me from my adversary. Faça-me justiça contra o meu adversário. Verse 4, and he would not for a while. Então, aqui ele fala no versículo 4, por algum tempo ele recusou. But afterward he said within himself, though I do not fear God nor regard man, yet because this widow troubles me, I will avenge her, lest by her continual coming she weary me. Por algum tempo ele se recusou, mas finalmente disse a si mesmo: embora eu não tema a Deus e não me importe com os homens, esta viúva está me aborrecendo. This widow decides that she is going to hassle this judge until he answers her. Essa viúva colocou na cabeça dela que ela teria que ficar incomodando o juiz, estando na presença dele, até que ele a atendesse. He steps out of his office onto the sidewalk. Ele saía da sala dele e ia para a calçada. There she is. Lá estava ela. Get justice for me from my adversary. Faça justiça contra o meu adversário. He takes his wife out to dinner. Ele levava a sua esposa para jantar fora. A very beautiful Brazilian restaurant. Num restaurante brasileiro lindíssimo. Live music. Música ao vivo. Very romantic. Muito romântica. He steps outside of the restaurant. Ele saía do restaurante. There she is. Lá estava ela. Get justice for me from my adversary. Faça-me justiça contra o meu adversário. This judge can't go anywhere. O juiz não conseguia ir em lugar nenhum. His wife says to him, a esposa dele falou para ele: you do something about that lady. Você tem que fazer alguma coisa a respeito dessa mulher. And so the judge is gonna get her justice. Então aí o juiz foi conceder a ela a justiça dela. Not because he cares about her. Não porque ele se importava por ela. But because he cares about himself. É porque ele se importava consigo mesmo. To be contrasted with your heavenly Father. To be contrasted with. Para ser ser um contraste com o nosso Pai Celestial. Your heavenly Father is not hassled by you. O nosso Pai Celestial, ele não é perseguido por você. He is not inconvenienced
inconvenienced by you. Ele não se sente incomodado por você estar procurando. Loves it when you come to him. Ele ama quando você chega perante a ele. The book of Proverbs says he loves. It says the prayer of the righteous is his delight. No livro de Provérbios fala que a oração do justo agrada a Deus. He loves it when you set your eyes on him. Ele ama quando seus olhos estão nele. And purpose in your heart. E quando o propósito do seu coração, I will never give up. eu não vou I desistir. will never be silent. Eu nunca vou ficar calado. I will always bring my prayer to you. Eu sempre colocarei minhas orações a ti. Your heavenly Father is saying, I love this. O seu Pai Celestial vai te falar, eu amo isso. Come to me. Venha a mim. Pour out your heart to me. Derrama o seu coração a I mim. love it when you set your eyes on me only. Eu amo quando você derrama lágrimas dos seus olhos por mim. And lift your cry to me. E você eleva a sua súplica a mim. Verse 6. Versículo 6. Then the Lord said, hear what the unjust judge said. E o Senhor continuou, ouça o que diz o juiz injusto. And shall God not avenge his own elect who cry out day and night to him, though he bears long with them? Acaso Deus não fará justiça aos seus escolhidos que clamam a Ele dia e noite? We are called in verse 7 the elect. No versículo 7, nós somos chamados de escolhidos, eleitos. When God was forming his family, Quando Deus estava formando a sua família, he went across the face of Brazil. Ele veio aqui e botou a sua face aqui no Brasil. And he chose you. E Ele by escolheu você por nome. name. I want Eu quero você. you. I want you. Eu quero você. I choose you. Eu escolho você. I choose you. Eu te escolho. You Você been hand selected by Almighty God. Você foi selecionado à mão pelo Deus You Todo-Poderoso. are the elect of God. Você é o eleito escolhido de Deus. It's a term of affection. É um termo de afeição. He loves you. Ele te ama. He has chosen you. Ele te escolheu. You're the apple of his eye. Você é a menina dos olhos dele. You're the center of his universe. Você é o centro do universo dele. It's his affection for you. Ele tem uma afeição por você. And shall not God avenge his beloved ones E Deus não vai socorrer os seus amados who cry out to him day and night, que suplicam a Ele de dia e de noite? and night and day, Dia e de noite. day and night, Noite e dia. night and day. Noite e dia. Never give up. E nunca desistem. Never lose heart. Nunca desanimam. Always lift their cry. Sempre estão elevando a sua súplica. Always lift their voice. Sempre estão elevando a sua voz. Shall God not avenge his beloved? Deus não vai atender aos seus amados? It's a rhetorical question. É uma pergunta retórica. The answer is self-evident. A resposta é tão evidente. Jesus is basically making a statement. Jesus basicamente está fazendo aqui uma afirmação, uma declaração. God shall avenge his elect. Ele está falando que que Jesus faz uma afirmação. Deus vai atender os seus amados Who cry out to him que suplicarem a Ele day and night, dia e noite, night and day, noite e dia, day and night, dia e noite, never losing que heart, nunca desanimam, never giving que up. não desanimam. God shall avenge his elect. Deus vai acolher os seus eleitos.
excuse me for a moment? Se você me desculpar por um minuto, I have to ask Claudio a question. eu tenho que fazer uma pergunta para o Luiz Cláudio. I would like you to translate for me, word for word, into English, what the Portuguese Bible says in verse 7. Ele está me pedindo para que eu traduza em inglês o que a minha Bíblia fala no versículo 7. Uau! And we can put this on the screen. Coloca aqui na tela, por favor, Gabriel. Verse 7. Lucas, capítulo 18, versículo 7. Because I need to know what the Portuguese Bible says in this verse. Porque eu preciso saber o que a Bíblia em português fala nesse versículo. Lucas 18, 7. Is this the same translation? No, that looks better than this one. Okay, go ahead and translate this for me, please. Won't do God justice to those that are chosen, they with which clamor. Pray, cry, those which cried out, they. Volta para o português. He put it in English already. It translate. Bota em inglês aí. Volta para o inglês. Yeah. That's like I would to say. This English translation has two questions in it. Essa tradução em inglês tem duas perguntas. Does the Portuguese have two questions? Volta no português, Gabriel. Que ele quer saber se existem duas perguntas na versão em português. Back to the Portuguese, please. Yeah, I'm asking him. No, there's one question. Repararam que na versão em inglês tem duas. Yeah, this because it has two questions in it. Yeah, that's the reason why in Portuguese you don't have to use two question marks, but it has two questions. But it says, "Won't God do justice to those that are chosen, which cried out day and night to Him?" And then comma. B, since he is, don't lose heart for Him. Since that he's not losing heart for Him. I do not read Portuguese. Eu não leio em português. But I think this translation is accurate. Eu acho que essa tradução está perfeita, correta. Most translations are not accurate on this verse. Eu vou falar para vocês que a maioria das traduções não são corretas, perfeitas nesse versículo. Because there's only one question in the verse. Porque só existe uma pergunta neste versículo. But most translations turn it into two questions. Mas a maioria das traduções transformam em duas perguntas. But if I think this is saying it correctly. In mine. Yeah. Na minha aqui no leitor tem duas. Read this translation. Acaso Deus não fará justiça aos seus escolhidos que clamam a Ele dia e noite? Continuará fazendo-os esperar? This translation is wrong.
essa tradução está errada. This translation is right. Essa tradução está correta. What's the name of this translation? NVI, na International Version. It's wrong. Está errada. So, I'm sorry. What some of the translations do o que algumas das traduções fazem is they turn the second part of the verse into a second question. Fazem com que façam duas perguntas, uma pergunta no final. Now I have a new one. A good one. Okay, that's only one question. That's good. Tá. Só tem agora, o que eu mudei aqui a versão da Bíblia e só tem uma pergunta. Ele falou que tá legal. Shall God not avenge his own elect who cry out to him? Não deve Deus atender aqueles seus escolhidos que suplicam a Ele? He shall avenge his elect. Ele vai atender os seus eleitos. Even though mesmo que sometimes algumas vezes he will bear long with them. Ele pode demorar um pouco a atender. I don't read Portuguese. Eu não leio português. But I see a word longânimo. Mas eu vejo a palavra longânimo. God bears long with us. Para que Deus pode levar um pouco mais de tempo nos atendendo. Sometimes God bears long with us. Às vezes Deus demora um pouquinho tempo para atender-nos. Sometimes God waits a long time. Às vezes Deus espera um tempo to answer our prayer. Para nos atender às nossas orações, responder às nossas orações. I did a word study on the Greek word for long. Eu fiz um estudo na palavra levar um tempo no grego. Guess what it means? E sabe o que quer dizer? Long. Por isso é longo. Why does God sometimes take forever? Por que Deus espera tantas vezes para nos atender? To answer my prayer. Para atender as minhas orações. Has God ever said to you? Alguma vez Deus falou para você? Wait on me. Espere em mim. I was not especially encouraged when he gave me that word. Eu não fiquei especialmente encorajado quando ele me deu essa palavra. God, you are on a different time zone than I am. Deus está numa dimensão de tempo diferente do que eu estou. With you, a day is as 1,000 years. Para Deus, um dia são 1000 anos. If I'm gonna wait on you, se eu vou esperar em ti, they might bury me in the ground. Eles podem me enterrar lá no cemitério. Before I ever get an answer to my prayer. Até que eu seja respondido nas minhas orações. Why does God love this thing called waiting on him? Por que Deus ama essa coisa de esperar nele? It seems to be his favorite tool. Parece que é a ferramenta favorita de Deus. Lord, of all the tools you have at your workbench. Então, Deus, de todas as tuas ferramentas que o Senhor tem aí na bancada, that you can use to work in my life. Que o Senhor podia usar para trabalhar na minha vida. Why do you always reach for the same tool? Por que o Senhor sempre vai e pega a mesma ferramenta?
Wait on me. Espere em mim. Wait on me. Espere em mim. Wait on me. Espere em mim. Don't you have another tool? Senhor, se eu não tenho outra ferramenta, Can I get a second opinion? posso pegar uma segunda opinião? He loves this thing called waiting. Ele ama essa coisa chamada espera. Because when he has you waiting on him, Porque quando tem você esperando nele, your eyes are focused on him. os seus olhos estão focados nele. Your heart is set on him. O seu coração está voltado para ele. And then he turns the fire on high, Então ele vira os olhos de fogo, puts you in his crucible, coloca você na palma da mão dele, puts you over the fire, coloca você sobre o fogo and says, wait on me. e fala: espera em mim. Can I wait on you somewhere else? Senhor, eu posso te esperar em outro lugar? And when you're waiting on God, E quando você está esperando em Deus, he is changing everything about you. Ele está mudando tudo ao teu respeito. I want you to hear this. Eu quero que você escute isso. To do the quickest work, God waits. Eu quero que vocês escutem isso que eu vou dizer. Para fazer o trabalho rápido, Deus espera. Let me explain. Deixa eu explicar isso para vocês. When God wants to accelerate his activity in your life, Quando Deus quer acelerar a sua atividade na sua vida, when God says, I really need you to grow up fast, quando Deus fala assim: olha, eu preciso que você cresça rapidamente, he brings everything in your life to a screeching halt. Ele faz com que todas as coisas venham à sua vida e entrem em um momento de espera. To work quickly in your life, he brings everything to a stop. Então, para que ele haja rapidamente na sua vida, ele faz com que tudo pare. Joseph, I need you to grow up fast. José, eu preciso que você cresça rapidamente. How can I get you to grow up fast? Como é que eu posso fazer com que tu cresças rápido? I know. Ah, eu sei. I'll put you in prison. Eu vou te botar na prisão. And God grows him up Então, Deus cresceu by shutting him down. Deus fez ele crescer fechando ele, encarcerando ele. When God brings everything to a stop Quando Deus coloca tudo parado and puts you in prison, e coloca você na prisão, it's his accelerated course. é o seu caminho de acelerar as coisas. God will do more in 3 years of prison Deus vai fazer mais em 3 anos de prisão than he would have done in 10 years of freedom. que ele poderia fazer em 10 anos de liberdade. And now, while you're waiting on him, Então, enquanto você está esperando nele, doing nothing, fazendo nada, I'm gonna lose my mind. eu vou perder minha mente. I'm doing nothing. Eu estou muito fraco. This fire, the fire, Fogo. God is using the fire to transform you. Deus usa o fogo para te transformar. I felt like the Lord asked me on one occasion, Deus me perguntou numa ocasião: Bob, do you want to be healed or do you want to be changed? Bob, você quer ser curado ou você quer ser transformado? I said,
yes. Eu disse, sim. I want to be healed and Eu changed. quero ser curado e transformado. If he heals you quickly, there's no change. Se ele te curar rapidamente, não há mudança. What changes you O que te transforma is when he puts the answer on hold, é quando ele coloca a resposta em espera, turns the fire on high, aumenta o fogo na temperatura máxima and transforms you in the crucible. 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 E quando say it again. Spanish crucible. No, I understand what you said. I lost that. Yeah. God uses the crucible to change you. Ele te transforma em ele te usa esse processo para te transformar em cristal e assim transformar a sua vida. But while you're waiting on God, Mas enquanto você espera em Deus, you can't tell anybody, você não pode dizer para ninguém, because waiting on God is the most controversial thing you can do. porque esperar em Deus é a coisa mais controversa que você pode estar fazendo. We all like to sing the song about it. Nós gostamos de cantar a música a respeito, We all like to hear the preacher preach about it. a gente gosta de ouvir o pregador falando a respeito disso, But when you actually go to waiting on God, mas quando realmente você vai e espera em Deus, nobody will like it. ninguém vai gostar. Nobody thinks you're doing it right. Ninguém vai achar que você está fazendo a coisa certa. Everybody has an opinion Todo mundo vai ter um palpite para dar, because it's the most controversial thing you can do. porque é a coisa mais controversa que você vai poder estar fazendo. People will say to you, Pessoas vão dizer para você, you just say you're waiting on God você está falando que vai esperar em Deus as an excuse for your laziness. para uma desculpa da sua preguiça. Some people think that waiting on God Algumas pessoas acham que esperar em Deus is sipping on lemonade at the beach. lemonade, Drinking lemonade at the beach. understood, é como tomar uma limonada na praia, na beira da praia. Lazy. That's not waiting on God. Isso não é esperar em Deus. Waiting on God is the most violent thing you will ever do. Esperar em Deus é a coisa mais violenta que você vai poder fazer. Here's how I define waiting on God. Tá aqui como é que eu defino como é que é esperar em Deus. Doing whatever you have to do to stay in faith. Fazer tudo aquilo que é necessário para que eu permaneça na fé. Now, the widow in our parable Então veja, a viúva da nossa parábola is crying out these words. está suplicando essas palavras. Get justice for me from my adversary. Faz justiça contra o meu adversário. That's in verse 3. Isso está no versículo 3. How many words is that in the Portuguese Bible? Quantas palavras? It's 7 words in English. Get justice for me from my adversary. 7 words. 7. 7? Yeah. A 7-word cry. Então, é uma súplica de 7 palavras. By giving us these 7 words, Dando para a gente essas 7 palavras, Jesus has given to us one of the most powerful prayers we can pray. Jesus nos deu a mais poderosa oração que Ele poderia nos dar. Because when you cry out for justice, Porque quando você suplica a Deus por justiça, it's a powerful cry. justiça é uma poderosa súplica. Because justice involves 2 things.
Porque justiça envolve em duas coisas. Number one, justice involves restoration. Justiça envolve em duas coisas. O primeiro é restauração. When the adversary has stolen from you, Quando o inimigo roubou de você. justice demands restoration. Justiça demanda restauração. You stole from a beloved child of God. Você roubou de uma criança amada de Deus. It was wrong. Estava errado isso. You have to give it back. Você tem que devolver. And justice demands that the adversary restore everything he stole. Então, justiça demanda que o adversário restaure tudo aquilo que ele roubou. He must restore it to original condition. Ele é obrigado a restaurar na condição original. However, in justice, there is a second element. Mas, contudo, em justiça existe o segundo elemento. There's restoration, Existe a restauração, but now, I hope you can translate this. There is what I call restitution. e existe aquela coisa que eu chamo de restituição. Yeah, we have. Restitution Restituição involves punitive damages Restituição envolve punição sobre coisas que foram danificadas. for losses sustained over a long time. Então, restituição quer dizer ressarcir coisas que foram danificadas, que foram roubadas por um longo tempo. Let me explain. Deixa eu explicar. The adversary stole from you, O adversário rouba de você, but now God has borne long with you. O adversário roubou de você, mas o Senhor andou com você, um tempo. Now, not only are you without that thing, Agora você não está só sem essa coisa. you're without it for a long time. Você está sem essa coisa por muito tempo. So justice says this. Então justiça diz isso. It's not enough to simply restore what was taken. Não é suficiente simplesmente devolver aquilo que foi retirado. If you just restore what was taken, Se você restaurar aquilo que foi retirado, you are not answering for the long time they Você- were without it. você não vai estar respondendo por aquele tempo que a pessoa ficou sem isso. Justice demands that the adversary answer for the length of time you've been without it. A justiça fala que o inimigo tem que responder pelo longo tempo que você ficou sem aquilo que ele retirou. Let me illustrate this. Deixa eu from the ilustrar Bible. isso aqui para vocês na Bíblia. Joseph. José. Justice says to Joseph, this prison is wrong. Justiça fala para José, esse aprisionamento é errado. Restoration demands that you be given your freedom back. Restituição fala que a sua liberdade tem que ser restituída. Restitution goes, wait a minute. Então, peraí, aí a restituição fala assim, espera aí. If you just give Joseph his freedom back, Se você simplesmente der a liberdade para José, you are not answering for the years he spent in prison. você não vai estar respondendo pelos anos que ele ficou na prisão. To give Joseph justice, Para
ser feita justiça com José, you have to do more than just give him his freedom back. você tem que fazer muito mais do que dar a ele a sua liberdade. Restitution demands Restituição demanda, you have to give him the throne. você tem que dar a ele o trono. Another illustration. Então eu quero fazer mais outra ilustração. Job. Jó. Justice says to Job, Justiça fala a Jó: this is wrong. isso é errado. Your children were taken from you. As suas crianças foram tiradas de Your você. health was taken from you. A sua riqueza foi lhe levada. Your servants were taken from you. Os seus servos foram It's retirados. wrong. Está errado. Justice demands restoration. Justiça demanda a restauração. You must restore Job's health, Você tem que restaurar and a you saúde must de give Jó. him 10 more children. Dá a ele mais 10 crianças. Restitution speaks up. Restituição vai e fala: Wait a minute. espera um momento. If you just give Job restoration, Se você der restauração simplesmente a Jó, you are not answering the hell this guy just came through. você não vai estar respondendo ao inferno que este homem passou. You are not answering the months and years that he's come through this ordeal. Você não vai estar respondendo aos meses e anos que ele passou esse sofrimento. You've got to give Job more than just his health. Você tem que dar muito mais a ele do que justiça e saúde. You've got to give more to Job than just 10 children. Você tem que dar a ele mais do que 10 crianças. Here's what restitution demands. Então olha que restituição demanda. You've got to give him double his wealth, Você tem que dar a ele ao dobro da riqueza. but that's still not good enough. Mas isso não é o suficiente. You have to give him the first book in the Bible, Você tem que dar a ele o primeiro livro na Bíblia. but that's still not good enough. Isso não é o suficiente. You have to give him an inheritance in every generation, Você tem que dar a ele uma herança em but todas as that's still gerações. not good enough. Mas isso não é o suficiente. You have to give him a revelation of the throne. Você tem que dar a ele uma revelação do trono. Job saw God. Então Jó aí viu a Deus. I had heard of you by the hearing of the ear, Eu te conhecia por ouvir falar, but now my eye sees you. mas agora os meus olhos te contemplam. One more illustration. Mais uma ilustração. This one for the sisters in the house. Esse para as irmãs na casa. Elizabeth. Elizabeth. Her motherhood was stolen from her. A sua maternidade foi retirada dela, foi roubada dela. Justice said, it's wrong. Justiça falou, tá errado. You have stolen motherhood from Elizabeth. Você roubou a maternidade dela. She was barren. Ela era estéril. She couldn't have children. Ela não podia ter criança. Justice demanded a restoration of her motherhood. Ela teve a sua foi restaurada a sua fertilidade. Restoration says you have to give Elizabeth a baby. E aí a restauração fala, olha, você tem que dar a ela uma criança. Restitution goes, wait a minute. Restituição vai e fala, peraí, espera um momento. If you just give Elizabeth a baby, Se você der para Elizabeth simplesmente um bebê, you are not answering what this lady has come through. você não vai estar respondendo ao que a esta senhora passou. She has come through decades of grief. Ela passou por anos e anos de sofrimento. How many nights she fell asleep with her pillow wet from her tears. Quantos anos ela não ficou indo dormir com seu travesseiro molhado She has das suas suffered, lágrimas? she has suffered the reproach of barrenness. Ela sentia a reprovação de ser infértil. Everybody looking at her and judging her.
Todo mundo olhava para ela e julgava ela. Under the curse of God. Ela foi amaldiçoada por Deus. Restitution says, you've got to give Elizabeth more than a baby. Restituição vira e fala assim: olha, você tem que dar a ela muito mais do que um neném. Elizabeth, you get a baby boy. Você vai ter um filho, um homem. But that's still not enough. Mas isso não é suficiente. Elizabeth, you get a prophet. Você vai ter um profeta. But that's still not good enough. Mas isso não é o suficiente. Elizabeth, you get more than a prophet. Você vai ter mais de um profeta. You get John the Baptist. Você vai ter João o Batista. I'm trying to show you how powerful it is to cry for justice. Eu quero mostrar para você como é simples você suplicar por justiça. Because justice is a cry for both restoration and restitution. Porque clamar por justiça é simplesmente pedir restituição e restauração. There's a scripture that says in Proverbs, people do not despise a thief if he steals to satisfy himself when he is starving. Yet when he is found, he must restore sevenfold. He may have to give up all the substance of his house. Proverbs 6:30 and 31. Provérbios 6:30. 30 and 31. Provérbios 6:30. Não é desprezado ao ladrão, mesmo quando furta, para saciar a fome. 31. E se for apanhado, pagará 7 vezes tanto dano, até todos os bens de sua casa. When restitution comes into play, quando restituição é levado à cena, there can be as much as a sevenfold restitution that the adversary has to give up. Tem que ser restituído 7 vezes mais aquilo que o inimigo levou de você. That's why God bears long with you. É por isso que Deus demora tanto a te atender. He doesn't only want to give you restoration. Ele não, simplesmente não quer te dar restauração. He wants to give you restitution. Ele quer te dar restituição também. But to qualify for restitution, mas para que você se qualifique para a restituição, He must bear long with you. Ele tem que ficar muito tempo com você. Maybe God hasn't answered your prayer yet. Talvez Deus não tenha atendido ainda a sua oração. Because He likes you. Porque Ele te ama. Maybe God hasn't answered your prayer yet. Talvez Deus não tenha ainda atendido a sua oração. Because He's got more for you than you realize. Porque talvez Ele tenha mais para você do que você possa imaginar. You were thinking this. Você está pensando isso aqui. He's thinking this. Ele está pensando isso aqui. If I just answer your prayer quickly, se eu atender a sua oração rapidamente, you'll only get this. Você só vai receber isso aqui. So I'm gonna bear long with you. Então eu vou esperar um bom tempo com você. So that you can get restitution. Para que você possa ter restituição. God's got more for you than you had for yourself. Deus tem muito mais para você do que você tem para você mesmo. Let's finish our parable. Então vamos finalizar nossa parábola. Verse 8. I tell you that He will avenge them speedily. Digo a vocês, 8. Verse 8. Digo-vos que depressa lhes fará justiça, quando porém vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? I tell you that He will avenge them speedily. Is that in your verse 8? Speedily? No, let me see your verse 8. What's the other translation? Bota aqui o Lucas Verse 8. 18 no versículo 8, Gabriel, por favor.
Luke 18, verse 8. Luke 18, verse 8. Lucas 18. Não, bota em português. Spanish. I mean in Em Portuguese. português. Português. Isso. Digo-vos que fará, que depressa lhes fará justiça, contudo, quando vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? I'll tell you fast. Fast. Yeah, depressa. The second. Depressa. Yeah, fast. You learn Portuguese. Portuguese 101. Does God answer our prayer depressa? Deus nos responde as orações depressa? Or does he bear long with us? Ou ele espera um bom tempo com a gente? Which one is it? Que é isso? Qual deles que é? Does he answer us fast? Ele responde rápido? Or does he bear long with us? Ou ele pega um longo tempo com a gente? There's a paradox in the parable. Tem um paradoxo aqui na parábola. That's why the translations had such a hard time with the parable. Então é por isso que nas traduções os tradutores têm tanto problema para traduzir a parábola. Jesus put a paradox in the parable. Jesus colocou um paradoxo aqui na parábola. In verse 7, the Father bears long with us. Então, no versículo 7 ele fala que ele vai esperar um bom tempo com a gente. And in verse 8, the Father answers us depressa. E aí no versículo 8 ele vai e fala depressa. Which one is it? Qual deles que eu... Here's my best answer. Então aqui é a minha melhor resposta. Sometimes God bears long with us to answer us depressa. Então muitas das vezes Deus espera longo tempo para nos responder, para responder depressa. Sometimes God takes forever Às vezes Deus demora sempre, uma eternidade, to change everything suddenly. para transformar uma coisa assim rapidamente depois. You will find this principle throughout the Word of God. Você vai achar esse princípio através em toda a palavra de Deus. Noah waits forever and then the flood. Então, esperar um tempo e a coisa acontece. Job waits forever and then suddenly he's restored. Job. Job. Jó esperou um tempão e depois a coisa aconteceu rapidinho. Abraham waits for 25 years and then suddenly gets everything. Abraão esperou por 25 anos e de repente a coisa aconteceu rapidamente. Jacob waits till he's 130 years old and then suddenly gets everything. Jacó esperou e de repente e as coisas aconteceram repentinamente. Joseph 10 years in prison and suddenly he's on the José 10 anos na prisão e de repente no trono. throne. Moses 40 years in the wilderness and suddenly he's leading a nation. E Moisés 40 anos no deserto e daqui a pouco liderando uma nação. David 10 years in the wilderness and then suddenly he's on the throne. Davi 10 anos e de repente no trono. It's over and over and over in the Word of Se God. repetem várias e várias vezes na palavra de Deus. Many of the greatest saints in the Bible Muitos dos santos na Bíblia waited a long time. esperaram por um longo tempo. But when God stepped into action, Mas quando Deus entrou em ação, everything happened suddenly. tudo aconteceu rapidamente. And this is how God often works in our lives. E é assim que Deus frequentemente age nas nossas vidas. He will bear long with you. Ele vai ficar muito tempo com você. But when He answers your prayer, Mas quando Ele responde às tuas orações, it então, will be suddenly. vai ser assim de repente. Let me close by an illustration from the book of Habakkuk.
deixa eu finalizar com uma ilustração do livro de Abacuque. Habakkuk chapter 2, and with this we close. Abacuque no capítulo 2. Habakkuk chapter 2, verse 2. Verse 3, I'm sorry. Abacuque 2, versículo 3. Habakkuk 2, verse 3. Abacuque 2, versículo 3. Pois a visão é ainda para o tempo determinado, e se apressa para o fim. Ainda que se demore, espera-o, porque certamente virá e não tardará. The way the English Bible says it, it says, though it tarries, wait for it, because it will surely come, it will not tarry. Is that the same as the Portuguese? Mm-hmm. So the English says, though it tarries, it will not tarry. Is that same paradox in the Portuguese Bible? Yeah. I want them to see the paradox of the Ele verse. quer que vocês vejam um paradoxo do versículo, que ele fala assim: mesmo que ainda não demore, não tardará. Though it tarries, it will not tarry. É porque na versão dele, tá, ficaria assim: ainda que demore, não demorará. Tá? The paradox in this verse is the same paradox in our parable. O paradoxo aqui nessa passagem é o mesmo na nossa parábola. The verse is saying, though it tarries, it will not tarry. O que fala lá é que mesmo que vai demorar, não vai demorar. Well, which one is it? Então o que é isso? Qual deles que é? Is God gonna tarry a long time? Ele vai demorar um tempo Or is he not gonna tarry? ou ele não vai demorar? The verse is speaking of Babylon. Então, o versículo está falando da Babilônia. The nation of Babylon came and took Jerusalem into captivity. Então, a nação de Babilônia entrou e levou Jerusalém cativa. And God said, I'm going to deliver you from Babylon. E aí Deus fala: olha, eu vou te liberar da Babilônia. That's the vision he gives Habakkuk. Essa é a visão que ele dá para Abacuque. Habakkuk, I want you to see it. Eu quero, Abacuque, que você veja. I'm going to deliver my people from Babylon. Eu vou libertar o meu povo da Babilônia. And even though it tarries, Então, mesmo que demore, no, we know today it took 70 years. nós sabemos hoje que demorou 70 anos. They were 70 years in Babylon Que foram 70 anos na Babilônia. as God was bearing long with them. Enquanto Deus estava tratando com eles nesse longo tempo. But when God delivered them, Mas quando Deus os libertou, it came suddenly. aconteceu repentinamente. It did not tarry. Não demorou. And if you have studied history, E se você estudou história, you know this. você vai saber isso. The nation of Babylon, A nação da Babilônia, which seemed indestructible, que parecia ser indestrutível, this massive world empire, aquele império gigantesco, based in a city baseado numa cidade that was reinforced with massive walls. que era cercado por muralhas tremendas, Nobody thought Babylon could be taken. e as pessoas todos pensavam que Babilônia não poderia ser tomada. God says, wait for it. E aí Deus falou para assim: espera, You might have to wait 70 years. você pode ter que esperar 70 anos, But when I bring justice, mas quando eu trouxer it justiça, will come speedily. e vai vir rapidamente, The nation of Babylon a nação fell in one night. A nação da Babilônia caiu em uma noite. One night. Uma noite. The Medes and the Persians took Babylon overnight.
Os persas e os medos tomaram em uma noite a Babilônia. You might have to wait a long time for it. Você pode ter que esperar um tempo longo por isso. But when I come to you with justice, Mas quando eu vier a você com justiça, it will not tarry. não vai demorar. It will come speedily. Vai vir rapidamente. Stand with me, please. Levantem-se comigo, por favor. The call of our parable is this: O chamado da nossa parábola é isso. do not faint, Não desanime. do not lose heart, Não desanime. do not give up. Não desista. Always pray, Sempre ore. always cry. Sempre suplique. 7 words: 7 palavras. get justice for me from my adversary. Faz justiça contra o meu adversário. It's one of the most powerful prayers you can pray. É uma oração das mais poderosas que você pode fazer. And I want to encourage E you, eu quero te encorajar. never be silent, Nunca ficar calado. never be discouraged, Não ficar desanimado. Desencorajado. never shut up. Não se cale. Lift your cry to your judge. Eleva a sua súplica ao seu juiz. Get justice for me from my Faz adversary. justiça contra o meu I adversário. am asking no longer for simply restoration. Eu não estou pedindo simplesmente por restauração. I want restoration and restitution. Eu quero restauração e restituição. I'm asking for justice. Eu quero justiça. And this morning, as I close in prayer, Então, quando eu fecho aqui e oro essa manhã, I want to invite anyone that wants to respond to this word. eu quero que cada um que puder responder a essas palavras. If you feel like this message was for you personally, Se você acha que essa oração, que essa palavra foi para você especialmente, and you want to respond e você quer responder, by just coming to the front, simplesmente vindo aqui à frente standing at the throne of your e judge, ficar em frente ao trono do seu juiz saying, I will never lose heart. e vai falar para o Senhor: eu nunca vou me I desanimar, will never be silent. eu não vou me calar, I'm gonna lift my cry to you. eu vou elevar a minha súplica a ti. Get justice for me. Faz justiça por mim contra o meu adversário. And I know you love me. Eu sei que tu me amas. I know you're for me. Eu sei que tu é por mim. And I come to you in confidence, E eu venho em ti em confiança, knowing that even if you bear long with me, sabendo que mesmo você demorando um bom tempo, it's so that you might give me more than I was even asking é or thinking. porque eu vou receber mais do que aquilo que eu estou pedindo de And volta. I am standing here in prayer E eu vou estar aqui em oração until I see the sudden salvation of God. até que eu veja a repentina salvação de Deus. Though it tarries, Embora possa demorar, wait for it. eu espere. It will not tarry. Não vai demorar. Now lift your hands to the Lord. Levante as tuas mãos ao Senhor. Heavenly Father, Pai dos céus, we plant our feet again Nossa. at the foot of your throne nós colocamos de novo os nossos pés diante do teu trono and resolve in our hearts e nós abrimos nosso coração. we will never be silent. Nós não ficaremos calados. We will never lose heart in Nós nunca desanimaremos e deixaremos de orar. Lord, we're gonna turn the fire up 7 times hotter. Senhor, nós pegamos as 7 chamas que tem diante do teu trono. I will never be silent Eu não ficarei calado until you get justice for me from my adversary. até que tu faças justiça contra o meu adversário. Now I'm asking for the grace of Jesus Agora eu estou pedindo para que a graça de to Jesus fill every heart. venha preencher a cada um dos corações. May His grace empower your spirit Que a graça possa te visitar e seu espírito to pray
para que você possa orar and always pray e sempre orar and never lose heart. e nunca desanimar, Day and night, dia e noite, night and day. noite e dia, Never nunca stop. parar de orar. I'm gonna ask Eliezer and Juliana to just lead us in a song of response to the Lord. Eu gostaria de pedir ao Eliezer e a Juliana que nos levassem a uma oração de resposta a Deus. Whether it's a song we know or don't know, you take a pick. Pode ser uma música que conheçamos ou que nem conheçamos. Você escolhe. But as they lead us, let's just give our hearts to the Lord. E enquanto Ele nos guia, vamos entregar os nossos corações ao Senhor. I will always lift my cry to my judge. Eu sempre elevarei a minha súplica ao meu juiz. Amen. God bless you. Amém. Que Deus os abençoe. Os planos que foram embora, os sonhos que se perdeu, o que era festa e agora é luto do que já morreu. Não podes pensar que esse é o teu fim, não é o que Deus planejou. Levante do chão, erga o clamor, eu quero de volta o que é meu. Sara-me e põe teu azeite em minha dor. Restitui e leva-me às águas tranquilas. Lava-me, Senhor, e refrigera minha alma. E o tempo que roubado foi não poderá se comparar a tudo aquilo que o Senhor tem preparado ao que clamar. Creia, porque o poder de um clamor pode ressuscitar. Pega as mãos e diga: restitui. Eu quero de volta o que leva-me às águas, lava-me, Senhor, e refrigera minha
não sou nada, tu és, não posso nada, tu podes, hoje eu decido me humilhar, hoje eu decido não desistir. Eu não sou nada, tu és, não posso nada, tu podes. Hoje eu decido me humilhar, hoje eu decido não desistir. Pega suas mãos o mais alto que você puder agora e diga: decide, decide, decide não desistir, decide jamais desanimar, decide não me esconder e perseverar até o fim e obedecer. Decide, decide não desistir, decide jamais desanimar, decide não me esconder e perseverar até o fim e obedecer. Eu não sou nada, tu és, não posso nada, tu podes, hoje eu decido me humilhar, hoje eu decido não desistir. Decide, a igreja canta, não desistir, decidi, decide jamais desanimar, decide não me esconder e perseverar até o fim e obedecer. Decide, decide não desistir, decide jamais desanimar, decide não me esconder e perseverar até o fim. Eu não vou desistir, eu não vou desistir, Senhor, eu não vou desistir, não vou me esconder. Oh, eu quero perseverar até o fim, até o fim, até o fim. Não vou desistir. Não vou desistir. Não vou desistir. Não vou desistir. Não vou desanimar. Não vou desanimar. Não vou me esconder. Não vou me esconder e perseverar até o fim e obedecer. Decidi, decidi não desistir, decidi jamais desanimar, decidi
diga: decidi. Não desiste. Decidi. Jamais. Jamais desanimar. Decidi não me esconder, Senhor, e perseverar até o fim e obedecer. A igreja canta bem forte. Decide. Perseverar até o fim e obedecer. Com toda a tua força. Decide. Não desistir. Decidi. Decidi não me esconder e perseverar até o fim. Levante suas mãos e adore. Adore, adore. Não sei se você consegue compreender o que Deus está fazendo aqui, meu irmão. Levanta a tua mão aí, em nome de Jesus, solta a tua voz. E recebe mais dele aí, meu irmão. Unção de ousadia. Ele está nos envolvendo aqui, queridos. Nos envolve, Deus.
poderoso é o Cordeiro de Deus. Poderoso é o Cordeiro de Deus. Digno de louvor, digno de louvor, tu és santo, santo, é o Cordeiro de Deus, poderoso, digno de louvor, digno de louvor. Amém. All Almighty Bass. Aleluia. Aleluia. Poderoso é o Cordeiro de Deus. Aleluia. Aleluia. Poderoso é o Senhor nosso Deus. De louvor, tu és santo, Santo é o Cordeiro de Deus, poderoso, digno de louvor, digno de louvor. Amém, queridos. Amém. Demos uma salva de palmas ao Senhor Jesus. Vamos assentar. Ele está orando. Se você ainda não recebeu oração, pode ficar que Ele está ministrando. Amém. Aleluia. Ori Mikaya Sharamanama. Oh, vinde adorai o sempre eterno Deus e dai louvores ao Senhor. Os céus Ele fez e a terra preparou
se revela nos céus que criou, a sua grandeza em toda a terra se manifestou. Outro não há, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus, outro não há, só o Senhor é Deus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Chori queremos namassá. Jaigone Messi, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. A ele a glória, a ele a glória, a ele a glória para sempre. Amém. A ele a glória, a ele a glória, a ele a glória para sempre. Amém. Amém. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. É bom estarmos aqui. É bom. Hoje a comida foi boa. Foi muito, realmente sólida. Isso é bom. À noite, pastor Bob estará pegando o voo para os Estados Unidos. Ele não prega mais hoje. Ele tem que estar no aeroporto às 8. Ele vai vir aqui, nós vamos orar por ele. E ele vai pegar para o aeroporto. Amém? Então, nós queremos já deixar, já agendamos para o ano que vem. Quantos querem pastor Bob o ano que vem novamente? Já agendamos com ele para o ano que vem. E eu sei que quando ele voltar, ele vai encontrar a igreja quadruplicadamente mais. Você crê nisso? Quantos creem? Digam amém. Você vai fazer isso? Você vai trabalhar para isso? Porque fé
sem ação é tapiação. Crer sem agir é o que nós vimos hoje. Faz justiça, mas ela não ficou parada. Ela continuou. Faz justiça, faz justiça, faz justiça. Então eu quero ver a igreja crescer. Pregue a palavra, pregue a palavra. Convide, visite, pregue, leve as pessoas ao conhecimento de Jesus. Pregue a palavra. Amém? Ainda tem os livros do pastor. Eu quero sugerir uma coisa para você. Está chegando o final de ano. Compre os livros. E aquela pessoa que você sabe que fala inglês, compre em inglês para ela. Porque em português só tem 2. Os Segredos do Lugar Secreto e o pastor Jorge vai mostrar. Ele falou que aquilo ali todo já é dele. Então, em inglês só tem 60. Eu acho que já não tem mais 60. Em português, eu não sei quantos tem ainda. Mas na verdade, vieram 200 de um e 100 de outro. A glória de Deus e o segredo do lugar secreto. Quando o céu invade a terra. A glória de Deus é quando o céu invade a terra. Compre 2, 3. Você estará abençoando o ministério do pastor. Ele não cobra nada. Olha, esse homem, você pelo pouco que você ouviu, ele é referência. Tem muito a te ensinar. Tem muito a aprender com ele. Tem DVDs também. Se você fala inglês, você pode comprar os DVDs também. Amém? E tem os livros em inglês. É todos este aqui. E tem as camisetas que o Eliezer está acabando a numeração. Eu vou falar para você, porque o dele é Eliezer. A palavra tem Eliezer. O dele não tem acento. Ele é sem acento. Eu já sou o acento. Tem que, amém? Mas o significado é o mesmo. É só uma questão de, só já está acabando a numeração. E ele, olha, eu tenho cobrado dele. Os DVDs, o CD, que vai vir em setembro. Ele olha para a Juliane. E ela assim, não sabe, mais ou menos. Vamos orar para que isso libere, irmãos. Vamos orar agora. Porque ele tem o antigo, tem o novo, mas não pode fazer do antigo sem que ele libere o novo. Então vamos orar agora, porque isso, na verdade, é custo. Falta recursos para mandar imprimir uma quantidade de 10 mil, 20 mil, 100 mil. Toma posse, irmão. Aleluia. Amém? Pai, que os recursos venham à mão dos teus filhos para liberar os trâmites, a gravação, a impressão. Deus, para que ele possa ter os CDs e os DVDs, eu já estou profetizando, com o clipe, em nome de Jesus, em o nome do Senhor Jesus. Também o DVD e o CD da Juliane. Deus, que haja uma liberação dos recursos, os camelos sejam liberados. Eu determino liberação dos camelos de Midian, dos camelos que vêm do norte, do sul, do leste, do oeste, para chegar na mão deles. Ó Deus, eu libero o princípio da prosperidade agora, em o nome de Jesus. Recursos vindo, em o nome de Jesus. Amém.